para que a informação seja disseminada por essas pessoas também. Porque não basta o Caio falar, precisa a Luciana ajudar, precisa a Carol ajudar, precisa o Tiago ajudar, todo mundo precisa ajudar a disseminar aquilo. Senão a mentira vem e toma conta, porque é uma massa de mentiras extremamente pesada e é impossível quase concorrer com isso, né? Olá, ouvintes! Estamos de volta com o segundo episódio do UFAcast, o podcast da UFAC Brasil para vocês, analistas clínicos. Eu sou Luciana Chavasco e, juntamente com a minha colega Ana Carolina Caetano, a Carol, receberemos aqui um profissional de extrema importância no cenário das análises clínicas, para um bate-papo bem descontraído sobre um tema atual, relevante e, claro, que tem tudo a ver com o nosso convidado. O papel das redes sociais no ensino online e na divulgação do conhecimento científico. Olá, Carol, tudo jóia por aí? Conte para nós quem é o nosso convidado. Oi, Lu, como vai? Vamos para o nosso segundo episódio do UFAcast. Hoje nós temos um convidado muito especial, como a gente prometeu lá no primeiro episódio, nós estamos trazendo grandes nomes das análises clínicas aqui para vocês. E hoje nós temos ele, que é farmacêutico bioquímico pela UFSC, tem um título de especialista em análises clínicas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC, é também especialista em fisiologia humana pela UDESC, é doutorando em saúde pública e nas redes sociais ele tem mais de 2.000 publicações e quase 12.000 seguidores nos perfis do Instagram, @papodejaleco, e no perfil @Caio Salvino. Seja muito bem-vindo, Dr. Caio Salvino. Boa noite para vocês duas, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. A gente, na verdade, não sabe qual é o horário que as pessoas vão estar ouvindo, né? Mas é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança do meu nome. Bacana, seja bem-vindo. Então, Caio, vamos começar nosso bate-papo. Conte para nós, quem é o Caio no rol das análises clínicas? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória e quais são seus projetos futuros. Olha, a trajetória é longa. Tomara que a gente tenha bastante tempo aqui no podcast. Não, eu sou considerado um veterano das análises clínicas, já estou nesse mercado há mais de 30 anos. Eu comecei minha carreira em 1988. A maioria dos colegas que nos assistem, nos escutam, não tinham nem nascido ainda, eu já estava vestido jaleco. E acabei, por questões de escolhas, indo para o interior de Santa Catarina, onde adquiri um laboratório em 1993. Então, de 1993 para cá, eu sou me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em farmácia e bioquímica e de 93 para cá me tornei empresário do setor laboratorial. No começo muito humilde, um laboratório pequenininho, mas um laboratório antigo, um laboratório muito tradicional da cidade de Lages, de Santa Catarina. Hoje é um laboratório com mais de 60 anos de história. E então, quando surgiu essa oportunidade, fui para o interior e fiquei em 93, 94, 5, 6, esses primeiros 4 anos na cidade de Lages, trabalhando bastante nos principais hospitais da cidade, com o meu laboratório. E em 1997, eu percebi que sempre fui muito apaixonado por bacteriologia, gosto muito das bactérias. E em 1997, eu percebi que as bactérias estavam mudando um pouco de perfil e resolvi fazer minha primeira parada e meu primeiro retiro técnico espiritual e fui fazer o meu primeiro fellow no Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Fiquei lá durante o ano de 97, metade de 98, sob supervisão da doutora Flávia Rossi, que na época era diretora do laboratório do hospital. Lá a gente desenvolveu um trabalho super bacana foi um desenvolvimento, na verdade, do laboratório em termos de preparação para o recebimento e para o desvendamento desses primeiros mecanismos de resistência que a gente começou na época. Fomos os primeiros casos de resistência
de Staphylococcus aureus na época, a meticilina, a oxacilina foram diagnosticados pela nossa equipe, depois pneumococo resistente à penicilina, e aí vieram os gram-negativos, e a gente desenvolveu um trabalho super bacana na questão da validação dos processos, na validação das técnicas de detecção fenotípica desses mecanismos. E comecei a mergulhar no universo da microbiologia. No começo da minha carreira, o meu objetivo era ser o jogador que joga nas 11 mesmo, eu fazia plantão sozinho, eu fazia todas as leituras de lâmina e verificação dos processos de todos os exames do laboratório, eu era o único bioquímico do laboratório. E mais tarde, então, com a questão da microbiologia, a gente já começou a precisar, eu comecei a precisar de mais gente trabalhando comigo, e eu posso dizer que, curiosamente, ao contrário do que muitos colegas pregam, que a microbiologia só dá prejuízo para o laboratório, meu laboratório cresceu exatamente por causa do diagnóstico das doenças infecciosas, e principalmente das doenças infecciosas bacterianas. Então, foi crescendo o laboratório, eu voltei de São Paulo, a gente conseguiu aplicar muita coisa. Posteriormente, eu assumi a CCH do hospital, do principal hospital da cidade, por 4 anos. Eu fui o diretor da CCH, onde a gente também conseguiu fazer um trabalho super bacana nisso. E aí continuei trabalhando, e quando chegou aproximadamente no ano de 2003, eu fui para o Canadá, fiz um curso, um treinamento, na verdade, de aperfeiçoamento no laboratório clínico da Universidade McGill, em Montreal. E mais recentemente, de 2012 a 2016, eu fiz participei de projetos de pesquisa como pesquisador observador e convidado dos projetos no Instituto, no Loyola Medical Center, em Maywood, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, sob supervisão daquele que eu considero o maior mestre que eu tive na minha vida, o maior microbiologista que eu já conheci em vida, que foi o Dr. Paul Schreckenberger. Para quem não sabe quem ele é, ele era o editor-chefe do livro Kahneman, todo mundo que trabalha em microbiologia conhece esse livro, e através dele tive a oportunidade de conhecer muita gente, muitos microbiologistas americanos, alguns europeus. Fui à Inglaterra, conheci algumas fábricas, conheci a fábrica da Oxoid, aprendi como é que se faz peptona. Então, a minha carreira profissional ela foi basicamente construída em cima da microbiologia, a qual, embora eu gostasse nos meus tempos de faculdade, no início da minha carreira, absolutamente eu pensava que um dia eu seria microbiologista. E apenas resumindo, né, aonde a gente chega hoje, em 2020, quando surgem os primeiros casos de Covid-19 no mundo, ali no início do ano, após o anúncio dos casos em dezembro de 2019 em Wuhan. Então, quando começam a aparecer os casos em Wuhan, depois na Europa, principalmente Itália, eu, por essa network que já existia prévia à pandemia, eu comecei a mergulhar, e por sentir realmente que eu seria uma espécie de tradutor e mentor de muitos colegas do Brasil, eu sabia que vocês iriam precisar de mim, e eu mergulhei nessa doença como poucos mergulharam, e eu me orgulho muito disso. Eu acho que tem sido um trabalho muito bacana, muito bonito de orientação, de explicação, ajuda. Eu acho que essa é a palavra que mais define esse 1 ano e meio de pandemia e a forma com que eu me envolvi, né? Isso fez esses números que você citou no comecinho de saltarem de pouco mais de 800 seguidores no Instagram para mais de 9.000 seguidores em 1 ano, né? E isso sem impulsionamento, sem nada, de forma totalmente orgânica. E realmente isso para mim é muito importante, porque embora já existisse o Caio Salvino no mundo virtual, porque eu posso, sem nenhum tipo de falsa modéstia, dizer que fui o pioneiro nisso tudo que está acontecendo hoje. Quando a gente criou o Papo de Jaleco há 5 anos atrás, começamos com as entrevistas, com as lives, no começo pelo YouTube e Facebook, mais recentemente as lives de quinta pelo Instagram. Mas chega nesse momento da história da nossa profissão e da medicina internacional,
em que isso se tornou extremamente importante. A maneira com que a gente se manifesta nas redes sociais, a maneira com que a gente se coloca à disposição de colegas, de médicos, de políticos, de gestores de saúde pública no Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu ajudei Nigéria, eu ajudei Argentina, eu ajudei Paraguai, eu ajudei alguns colegas dos Estados Unidos. Trocas de experiências foram muito importantes. Conheci colegas de Wuhan, tive contato com o Dr. Shang Zhen, que foi o primeiro médico, chefe do serviço de Covid-19 do Hospital Central de Wuhan. Fiz amizade com ele, que, infelizmente, por questões de relacionamento político entre os dois países, eu e o meu querido amigo Shen, a gente não consegue mais se comunicar, uma amizade que ficou no meio do caminho. Tive o privilégio de conversar ao vivo com o Dr. Vladimir Zelenko, que hoje tive a infelicidade de ter a minha entrevista com ele no YouTube cancelada pelo YouTube. O vídeo foi apagado pelo YouTube, por eles considerarem que era um vídeo que transgredia as regras do canal, enfim. Mas eu tive esse privilégio. Realmente eu sempre fui esse cara que vai atrás, que busca conversar com as pessoas e conversar para saber o que está acontecendo. E chegamos onde chegamos, né? Eu me considero essa pessoa. Me considero um profissional que, além de dedicado à minha empresa, aos meus colaboradores e à microbiologia, acabei me tornando um profissional dedicado à disseminação de informações no momento, talvez, que a categoria mais precisou. Eu acho que nisso eu posso me orgulhar de ter sido uma figura diferenciada nesse processo. E pode mesmo. Eu sempre que lembro do Caio, ou falo, né, de você para outros colegas, eu falo que Caio, na minha opinião, foi o profissional farmacêutico bioquímico da pandemia. Nós construímos conhecimento junto com ele, com aquelas linha do tempo, né, que você desenhou desde o primeiro cenário. Muitos colegas imprimiam e faziam daquele esquema folder de laboratório, e aí ia atualizando, a gente ia imprimindo, ia revisando, e esse processo foi muito interessante. Tem uma parte dessa história, Lu, que é muito bacana, que foi quando a gente estava recebendo, eu estava mergulhado nessa coisa de artigo científico, e eu sempre conto essa história porque é muito legal para quem quer começar e quem quer uma inspiração. Eu parei de contar no meu 100º artigo lido em abril de 2020. Então, certamente, de lá para cá, foram mais de 500 artigos lidos e etc. Mas o mais legal disso é que a gente fazendo aquela leitura naquele momento das curvas de anticorpos, podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que a gente transformou a forma de interpretação dos exames de anticorpos de Covid-19, pelo menos até o surgimento do anti-RBD e o surgimento dos anticorpos neutralizantes, enquanto a gente só tinha aqueles métodos primários, com ELISA, aqueles CLIAs que faziam principalmente detecção de anticorpos antinúcleocapsídeo, etc. Quando a gente empurrou a curva para a direita e passou o IgM lá para o 14º dia e mostramos para a classe médica que não adiantava usar IgM na Covid-19 para diagnóstico agudo da doença, eu acho que esse foi nós conseguimos, o laboratório conseguiu mudar o caminho, mudar toda essa linha de pensamento e de interpretação dos exames no país inteiro. Isso a gente pode bater no peito, que isso partiu do laboratório para a medicina e não dessa vez da constatação clínica para dentro do laboratório. Acho que foi um papel maravilhoso da gente. Foi uma quebra de paradigmas, né, Caio? Eu também atuo em laboratório clínico e muita gente demorou a aceitar que a vida inteira até hoje, né, Carol? De outra forma. Até hoje, mesmo. Né? Até hoje a gente reza a missa. A gente vê erros nesse quesito. Mas, Caio, falando aqui do seu trabalho importantíssimo de divulgação científica, como a gente já falou no início, você possui 2 perfis no Instagram, né? E eles trazem informações muito relevantes nesse âmbito das análises clínicas. Quem não segue, gente, vai lá seguir, que vocês vão encontrar informações de relevância e de fontes confiáveis. A gente quer entender como é que surgiu a ideia
do perfil no Instagram ditado como Talk Show das Análises Clínicas, o @papo de jaleco. Como é que essa ideia surgiu, Caio? Olha, se eu te disser que essa ideia surgiu em 2008, talvez você não acredite, mas durante o Congresso Internacional que houve em Fortaleza, em 2008 o Brasil sediou não só o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, mas concomitantemente aconteceu o Congresso Mundial no Brasil, que foi o Congresso do IFCC, que é a Federação Internacional de Química Clínica, né? Aconteceu em Fortaleza. Durante aquele congresso, a gente, na época, a gente fazia, eu e um grande amigo, na época éramos sócios e depois acabamos nos separando na questão dessa empresa, nós montamos toda a parte de educação à distância da SBAC. Na época, a gente montou um projeto chamado SBAC e-Learning, onde começou pioneiramente a primeira sociedade científica no país a fazer um projeto de cursos EAD foi a SBAC, através desse projeto. E quando chegou no Congresso Brasileiro, a gente estava lá e eu pensei assim, cara, eu vou pegar o câmera, o cara que filmava as aulas todas, e eu vou rodar os stands com ele filmando, eu vou entrevistar os expositores. E comecei a viajar nisso, brincar com isso, e criamos naquele dia, brincando, a TV Congresso. Não, porque a TV Congresso, não sei o que lá, e a gente entrevistando o pessoal dos stands, o pessoal os participantes, aí, o que você está achando do Congresso, não sei o quê. E ao final do dia, esse material todo editado, ele ia para dentro da plataforma do e-learning. Então, era uma maneira de levar a gente para lá, a gente para cá, do jeito que dava para a gente sambar o samba na época, porque tudo era muito diferente. A internet era banda baixa, os equipamentos não tinham nada em HD, em 4K, ou até mesmo em, como é que é, aquele 1080p lá, que eu esqueci o nome agora, mas acho que é High Definition, não sei o quê. Então, não existia isso, né? Era tudo bem mais, nível mais inferior. Então, surgiu esse lance do TV Congresso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mais tarde, quando foi, se eu não me engano, em 2012, houve um problema, que eu não me lembro exatamente agora qual foi, que chamou a atenção da categoria, e eu resolvi fazer, utilizando o YouTube, fazer uma live, hoje a gente chama de live, né? Mas fazer uma live entrevistando o presidente do Conselho Nacional de Farmácia, na época o presidente SBAC, e eu comecei entrevistei os três para discutir um tema que eu lembro que era de relevância para o setor, mas não me recordo exatamente qual era o tema. E acabou que isso, joguei no YouTube. E ficou lá um canal sem nome, mas eu divulgava pelo link. E aí um dia eu estava no laboratório, pensei, vou fazer um vídeo para falar sobre tal coisa, e na época era sobre gestão da qualidade, alguma coisa que eu tinha visto naquela hora. Eu falei, vou gravar um vídeo para falar para a galera prestar atenção nisso. E eu estava de jaleco, né? Aí eu peguei, entrei no ar, entrei ao vivo no YouTube e falei assim, bom, pessoal, boa tarde, estou aqui, né, no laboratório para a gente bater um papo, estou de jaleco, e então vamos bater um papo de jaleco, vocês aí de jaleco, eu de jaleco aqui. E eu pensei, putz, que nome sensacional para um projeto de educação à distância, de comunicação. Comunicação sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Eu gosto muito de marketing, eu gosto muito de publicidade. Desde criança eu adoro, prestava atenção nos jingles das propagandas, tal. Então aquilo me caiu a ficha, eu falei, cara, vou criar um canal no YouTube. E criei o canal Papo de Jaleco, né? E comecei a convidar a galera para ser entrevistada. De repente, assim, eu abri o canal, criei o canal numa semana, em 2 semanas eu já atingi número mínimo de inscritos para poder ter o nome como chama, customizado, um link /papo de jaleco, /papo de jaleco, tal, não sei o quê. E assim, coisa de 2 anos, tinha mais de 5.000 inscritos no canal. E durante um tempão ele foi um sucesso estrondoso. E entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, e eu comecei a fazer as entrevistas com o pessoal de fora do país, entrevistei o Shenzhen, entrevistei o Zelenko, a Marina Bucar, eu criei o Papo Connection, que era uma conexão. Então, não importa onde você está,
eu estou aqui, você está em algum lugar e nós vamos falar sobre a Covid-19. Aí eu parei o Papo de Jaleco um tempinho e entrei com esse Papo Connection, que o objetivo era conectar as pessoas ao redor dessa questão da Covid, né? E aí a coisa também voou. Aí eu joguei aqueles vídeos que vocês assistiram, explicando os gráficos, que eram vídeos curtinhos. Aquilo viralizou, tem um vídeo meu que tem mais de 1 milhão de visualizações. É uma loucura que aconteceu com aqueles gráficos, né? Profissionais do Brasil inteiro mesmo, agradecendo, puxa, obrigado por isso, não estava entendendo nada e tal. Então, mas o Papo de Jaleco nasceu assim, nasceu sem querer, sem nenhuma pretensão de se tornar um talk show, mas ele é um talk show, né? Porque é como se tivéssemos uma sala, um sofá, batendo um papo com algum convidado. E o objetivo do Papo de Jaleco é exatamente trazer pessoas que agreguem valor ao setor. Então, vários colegas de renome passaram pelo sofá do Papo de Jaleco, né? Entre eles aí posso citar alguns: o Paulo Merizio, o Marcos Fleury, enfim, a Luizane, que eu assisti. vários, Luizane Vieira, o Wilson Skolnick, o Dr. Barcelos, presidente da SBAC, a Beth Menezes, que é minha grande amiga, o doutor o Alexandre Becker, que é hematologista no Rio Grande do Sul. Então foram vários, e a gente está levando sempre, o objetivo sempre é um assunto dentro do tema. Então, assim, tá, beleza, você trabalha com uroanálise, mas, cara, vamos falar hoje sobre o quê? Sobre cristais de ácido úrico. Então, o que significa isso? Aí é muito pontual e altamente importante para a aplicabilidade prática. Esse é o grande objetivo. É lançar pessoas novas que não estejam tanto no cenário, mas que tenham uma mega bagagem, que possam agregar valor para os nossos colegas, para o nosso setor. Assim nasceu o Papo de Jaleco. Depois dele vieram vários que foram fazendo live, foram fazendo entrevista, foram fazendo... Mas eu acho que eu imagino isso, talvez eu esteja sendo, como se fala, um tanto romântico, mas eu imagino que no coração da categoria o Papo de Jaleco é o queridinho. Eu acho que ele precisa voltar. Eu tenho escutado muito pedido, cara, volta com o Papo de Jaleco. Pô, a gente gosta tanto, é muito legal, porque é descontraído, mas fala sério, né? A chamada lá, não sei se ainda está assim, se já foi metida, mas o talk show onde a gente fala, ainda tá. onde descontraidamente a gente fala sobre assuntos sérios, né? E é isso mesmo, que é como eu sou. Vocês estão vendo? Eu sou isso aqui. Eu não sou diferente disso. Eu sou sério, mas eu sou descontraído ao mesmo tempo. Então a gente vai conversando com a pessoa e eu acabo sempre tirando alguma coisa que as pessoas, que os colegas podem aplicar na rotina, né? Segredos fantásticos saíram das entrevistas do Papo de Jaleco. Isso é ótimo. E o que eu observei é que, assim, em algumas das lives e até mesmo das aulas, né, enquanto convidado em alguns eventos, aí a gente fazia a apresentação, né, Dr. Caio Salvino, aí muita gente na plateia, é o Papo de Jaleco. Então, assim, tem essa identidade, né, tem esse resgate, falando, nossa, agora eu sei quem é o Papo de Jaleco. Sabe que aconteceu uma coisa muito legal, Lu? Que é muito show, assim. Bom, eu adoro, porque eu sou exibido, né? A minha filha mais nova, ela fala, pai, é impossível lidar contigo. Escorpiano com acidente em leão, não tem condições, né? É um show mesmo. E isso se manifesta. Quando eu ando no congresso, agora não está tendo mais congresso presencial, mas era muito gostoso, porque eu andava pelos corredores assim, pô, quero tirar uma foto contigo, Papo de Jaleco. E o pessoal ia postando isso. Caio Salvino, do Papo de Jaleco, tudo nas redes sociais, assim. E aí o canal também acabava sendo mais divulgado. As pessoas, eu acho que vocês também, obviamente, se incluem nisso, se sentem um pouco donas também do canal. É nosso, né? Um canal do setor, não é do Caio. Tanto que não é o canal do Caio, é o canal Papo de Jaleco, não é meu, né? Eu não me adonei dele, eu acho que isso é o segredo. Não existe um dono do Papo de Jaleco. O Papo de Jaleco é nosso, né? É isso, e é muito legal. Caio, até pouco tempo atrás, a população em geral tinha os cientistas como algo inatingível. Eram quase assim, personagens de filme.
com a democratização da informação, tem se observado uma certa aproximação, né, da ciência e a população. E aqui abro um parênteses, porque eu acredito que a pandemia contribuiu muito para essa aproximação, né, o que é muito importante, porque abre espaço, né, de diálogos, de comunicação entre a saúde e as várias esferas da comunidade, não só profissionais da área de saúde, mas a gente leva essa informação para outras esferas. E Carol e eu, né, todos nós te acompanhamos nas redes sociais, nós já falamos nisso, né, você já contribuiu muito para a divulgação dessas informações. Você teve realmente uma preocupação, né, durante toda a pandemia e até hoje de informar seus seguidores, sempre pautado na ciência e embasado em artigos científicos, né? Você acabou de dizer para a gente esse dado aí de quantos artigos você leu. Inclusive, quando você teve Covid, você fez a live, né? Ele foi narrando o dia 1, dia 2 da doença. E foi muito engraçado, porque eu juro para você que eu achava que eu estava ótimo. Quando eu vi o meu vídeo, eu falei, meu Deus, eu estou mal. Estava respirando, estava muito ruim, achando que eu estava muito bem, estava ótimo. E a gente ficava assim, nossa, amanhã, como será que ele vai estar? Então, criou até essa expectativa, né? Será que ele vai aguentar? Então, para mim, ver você doente, né? Enfrentando uma doença e mesmo assim levando informação, gente, isso é, no mínimo, louvável, né? Precisamos reconhecer. Mas aí a pergunta é a seguinte, conta para nós como você vê esse processo, né? Esse levar informação científica para a comunidade, para a sociedade. Olha, você tocou num ponto muito bacana, que é a questão da democratização da informação. Antes da pandemia, a gente, claro, pagava um custo muito alto, mas tinha acesso aos periódicos importantes, mas era muito caro, né? Então, para a gente ter uma informação, por exemplo, do The Lancet ou do New England Journal of Medicine, do JAMA, da Nature, do Cell, da Science, enfim, desses periódicos do próprio Journal of Clinical Microbiology, que dentro da minha especialidade é o informativo, o periódico mais importante, a gente tinha que pagar por isso, e era muito caro. Quando veio a Covid, mas é importante ainda salientar que essa liberdade e essa democratização ela se dá para a Covid-19, isso não se estende a outros artigos, as outras áreas do nosso campo de ação, né? Então, se eu quiser ler um artigo sobre pneumonia bacteriana, não é FRI. O FRI é Covid-19, né? Mas o que a gente entende? O que eu entendi sobre isso? Primeiro ponto, quando começou a resistência dos principais periódicos em publicar pela demora, pela burocracia, pela morosidade das revisões, que a gente entende que são necessárias, mas que poderiam ser mais ágeis. Mas, por exemplo, você submete um artigo e às vezes demora 1 ano e meio para ele ser publicado, né? Aceito, revisado por pares, daí é crítica, volta o artigo, você corrige uma coisa ou outra, aí vai de novo. Então, isso demora muito. Com a Covid-19, surgiu um novo modelo, que é muito interessante, que são os chamados pré-prints, né? Então, você tem sites hoje, como, por exemplo, aquele medRxiv, lá, que tem uma área só de Covid, que você tem os pré-prints lá. Tem outros da Elsevier também, que tem os pré-prints também lá. Então, vários sites se especializaram em pré-publicar artigos antes da revisão por pares, antes que haja uma chamada aceitação formal daquela publicação por parte do periódico. Isso realmente trouxe muito benefício. Mas, ao mesmo tempo, traz para a gente um alerta de que há necessidade cada vez maior de análise crítica daquilo que é publicado, porque tem muita coisa que é publicada com pouca evidência, com pouca qualidade, pesquisas fracas, né? E é curioso, porque, ao mesmo tempo em que grandes periódicos publicam trabalhos pobres, há muitos pré-prints muito ricos em informação. Então, muitas informações que vocês viram nas postagens do meu perfil, aí no caso do meu perfil pessoal, porque eu achei que seria mais pertinente que todo mundo soubesse que aquelas opiniões eram minhas pessoais e não opiniões da empresa Imersão ou do meu laboratório, né? Mas que eram opiniões minhas, isso é muito importante deixar claro, né?
Então, essas publicações realmente, eu faço pesquisas diárias, são dezenas de artigos que, pelo menos, os abstracts eu leio inteiros, né? Sempre estou lendo, pensando artigos na web, muito antenado, principalmente com artigos relacionados à imunidade, porque eu tenho trabalhado nessa informação, na questão da demonstração da capacidade do sistema imunológico, que a gente esqueceu dessa informação. Muitos colegas nossos interrogam o próprio conhecimento, então, claro que é importante que a gente sempre interrogue aquilo que está lendo, mas é importante que a gente também acredite naquilo que a gente já conhecia previamente, né? Que serve como base de raciocínio. Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que essa democratização, esse acesso livre aos artigos de Covid foram fundamentais, porque a gente ainda está vivendo a Covid-19, embora esteja caminhando, na minha opinião, para o fim. Em alguns lugares, inclusive, eu acho que já enfraqueceu a um nível irreversível, né? Por questões de um somatório de coisas. Nós temos uma grande parte da população que já teve Covid, portanto, já tem uma certa imunidade no ar. Nós temos uma imensa parte da população que já foi vacinada, principalmente grupos de risco, mais acima de 40 anos de idade. E a gente tem também a questão da evolução natural do SARS-CoV-2 com uma variante menos letal e mais espalhável. Então, você tem mais gente se contaminando com quadro leve. Tem conversado e acompanhado bastante o trabalho de alguns médicos, né, principalmente do Roberto Zeballos, e ele fala muito sobre isso, que tem muita gente contaminando, mas que os quadros são leves, com 2 ou 3 dias de sintoma, a pessoa já melhora, que isso pode ou não ter a ver com a vacina, é uma incógnita, né? Mas também tem a ver com a imunidade natural de algumas pessoas. Então, esse conjunto da obra, que é a soma de imunidade natural, com imunidade vacinal, com uma cepa menos letal, está levando a gente para o final da pandemia. Mas no final da pandemia de doença aguda, mas a gente permanece com o síndrome pós-Covid, que é aquele chamado long Covid. Nós permanecemos com... Agora nós temos a problemática aí de alguns efeitos adversos importantes da própria vacinação em massa. Então nós temos que estar preocupados agora com isso. Então, tão cedo a gente não vai conseguir largar essa linha de pesquisa, essa linha de leitura e acompanhamento, e nem a linha de informação das pessoas, né? Sempre, por enquanto, a gente vai continuar trabalhando com isso ainda por algum tempo, principalmente no laboratório, onde a gente vai precisar estar pronto para esses exames de acompanhamento do síndrome pós-Covid e também para elucidar alguns casos aí de trombose ou de alguns marcadores cardíacos importantes em miocardites, né? Então, o laboratório continua em evidência. Sim, somos protagonistas da Covid-19, somos importantíssimos e continuaremos importantíssimos. E graças à democracia na parte da pesquisa. Se a gente não tivesse tido acesso a tudo isso, não teria tido mudança de curva de IgM, não teria tido aquela orientação. Quando eu comecei a espremer, eu falava, vocês devem lembrar, eu falava, não, o teste de antígeno tem uma janela menor. E agora saiu um estudo mostrando isso. Quer dizer, a gente não fala bobagem e a gente não inventa coisa. A gente lê, interpreta, pensa, usa o que já tem de conhecimento para dar uma opinião. E até hoje, ainda bem que a gente não errou nada. Isso aí continua no... A gente continua ainda acertando as previsões. Isso aí é bom. Bom sinal. Caio, você tocou num ponto importante, que é a questão da análise crítica do que você está postando, né? E isso vai muito na linha aqui da nossa próxima pergunta. Por quê? As redes sociais hoje, todo mundo tem voz nas redes sociais. Você que trabalha aí já há muitos anos, você sabe muito bem. E é um lugar em que todo mundo, ali naquela sensação de anonimato, muitas vezes a opinião ela pode sobressair aos fatos que estão comprovados numa pesquisa científica. Nessa pandemia a gente teve um boom de fake news, era cada coisa horrorosa que eu via. Verdade. E o pessoal compartilhando em grupo de WhatsApp, né, em grupo da família. A Lu até brincou comigo e falou, gente, eu tive que sair de grupo, porque eu não estava aguentando. Era cada coisa absurda que a gente via. Imagina o Caio, né? A raiva que você passou para ele. Eu confesso que eu fico triste,
porque é difícil combater fake news, é difícil dissolver uma desinformação, é muito difícil, né? Eu tenho falado muito assim que eu fico pensando por que uma mentira vai tão rápido e uma verdade ela é tão lenta. Eu não consigo entender esse mecanismo ainda nessa questão de internet. Não sei por quê. Eu estava conversando hoje, eu estou aqui em Brasília na reunião do grupo técnico do Conselho Federal, com alguns colegas aqui, a gente estava conversando no almoço sobre isso hoje. Eu estava explicando para eles, dando uma opinião para eles do seguinte, que é impressionante como a gente está vivendo, algumas pessoas, alguns colegas nossos, inclusive, estão vivendo paradoxos que eles terminam e começam no mesmo lugar. Então, você tem todo um conhecimento sobre um assunto, mas vem uma desinformação que mexe com esse teu conhecimento e você começa a interrogar o teu conhecimento partindo do zero e você fica balangando, você fica indo, voltando. Isso gera um colapso emocional na pessoa, porque ela não sabe se ela acredita naquela verdade que ela tem ou se ela acredita numa verdade que vem do nada e baseado em nada, mas ela se torna uma verdade muito rápido dentro das mídias sociais, né? Eu acho que é isso que você está querendo comentar, não é isso? É isso mesmo. A gente queria saber um pouco como é que você avalia essa análise crítica das pessoas, porque é isso que você falou, a bala ali, e a gente tem uma tendência em acreditar no que a gente quer acreditar, né? Então, se vem ali uma fake news, mas em algo que a gente está tendendo a acreditar, então acaba que a gente pode, né, balançar ali. E a gente vê também, Caio, que mesmo quem não é da área acabou se interessando mais sobre o assunto, né? E muitas fake news absurdas cativou esse pessoal, né? O pessoal que não é da área de análises clínicas, né? E a gente tem perfis que levam de forma facilitada essas informações para essas pessoas, né? Além do cunho científico, de quem já é da área de análises clínicas, o que você vê da questão de análise crítica dessas pessoas que não são, mas que estão procurando hoje informações sobre o assunto? Entender a Covid, né? Que é importante. Eu vejo que as pessoas elas estão vivendo um momento, a sociedade está vivendo um momento que é muito estranho. Eu confesso que eu não consegui entender por que isso. E me parece muito, muito que existe uma tendência das pessoas optarem por más notícias, é uma escolha. Então, se eu chego aqui e falo, olha, saiu um artigo que mostra como de fato aconteceu, mas saiu uma publicação agora que foi um estudo realizado por um local tal, por pessoas tal, que mostra a presença de plasmoblastos na medula óssea com memória para resposta para SARS-CoV-2. Então, nós temos, sim, memória celular, e se ela é medular, ela tende a ser longa. Então, tudo isso a gente fala, mas a pessoa diz assim, não, espera aí. Mas eu vi aquilo que o vacinado ele tem mais imunidade que o que não é vacinado, que o que teve Covid. E aquilo aí começa o paradoxo, você vai e volta, e começa a ficar na noia. É realmente uma paranoia, né? Então, as pessoas elas estão sofrendo a crise da desinformação, porque as pessoas que eram referência, elas se tornaram referência de desinformação, né? Então, você tem canais de televisão que estão prestando um desserviço tremendo, você tem rádios fazendo a mesma coisa, blogs, jornais que agora são todos na internet, né? São todos os sites dos principais jornais, quase ninguém mais lê jornal, aquele negócio enorme de papel, mas as pessoas continuam lendo os mesmos jornais, reparou? Os grandes jornais continuam sendo muito acessados. Então, esses portais de desinformação têm sido os causadores da pandemia do pânico, que eu acho que esse é o pior dos legados da pandemia da Covid-19, que é a quantidade de pessoas que estão vivendo hoje em completo estado de medo, né? E eu tenho dito para muita gente isso, olha, você não pode deixar de viver para não morrer. É uma história que não faz sentido, né? Então, assim, eu vou ficar em casa para não morrer. Eu estou morrendo em casa porque eu não quero viver na rua, porque na rua eu vou pegar o vírus e vou morrer. Então, você fica naquele vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso pira qualquer um, né?
Então, às vezes me pergunto assim, cara, como é que você tem tanta convicção disso que você fala da imunidade natural? Porque eu sou um exemplo disso, né? Eu sou um exemplo disso. E tenho acompanhado casos muito interessantes de pessoas que tiveram Covid o ano passado, da metade do ano para cá, fizeram os anticorpos IgG anti-RBD no laboratório, tiveram títulos bem altos até, mas como eu uso o equipamento da Merier, são títulos menores, que é uma outra medição. Então, por exemplo, no equipamento da Merier, acima de 60 já é um título extraordinário. Aí o pessoal saía da Covid, lá em junho, julho do ano passado, com 70, 75 unidades, 80, né? Aí quando chegou o início do ano agora, foram fazer de novo, estava 50, 48, e eles entraram na noia. Putz, eu acabei de ver na televisão tal que a imunidade diminui, então eu estou perdendo a imunidade e começa de novo. Aí eu dizia para eles, calma, que não tem esse negócio de perder a imunidade. Vamos lá, vamos pensar como funciona. O que vai acontecer? Você está sem estímulo, você está sem contato com o vírus. Então, a tendência qual é? É o teu organismo parar de fazer parar de se preocupar com o antígeno viral, volta para as células de memória, dá um stop na produção de anticorpo e você vai viver na tua vida. Se você entrar em contato de novo com o vírus, tem um novo estímulo e uma resposta rápida por células de memória. Ah, beleza. O que aconteceu com alguns que eu tenho acompanhado? O marido, a esposa, o filho, etc., pegou Covid. E essa pessoa cuidou. E eu disse, volta para o laboratório, vamos fazer o IgG. 100 e paulada, 200 e paulada de leitura. Eu falo, tá vendo? Isso é resposta imunológica de memória, né? Então, a pessoa, 1 ano depois, precisou da imunidade, ela estava presente. Então, você fala, uau, é real isso? É, porque a gente está vendo isso acontecer, né? Não é uma invenção. A imunidade não é uma invenção, não. A imunidade existe desde que existe vida, né? É a defesa. Uma vez eu li uma frase de um imunologista belga chamado Jules Bordet, que ele dizia isso lá no século XIX, ele dizia, a imunidade e a virulência são coisas correlatas e recíprocas. A imunidade do organismo sendo a sua virulência em face do micro-organismo, e a virulência do micro-organismo a sua imunidade em face da imunidade do hospedeiro. Então, compreender o triunfo de um dos adversários também é compreender a derrota. Então, isso é o quê? O desequilíbrio que gera a problemática. Então, enquanto a gente está equilibrado, a gente não está doente. Desequilibrou, a gente fica doente, né? Então, tudo isso impacta nessa interpretação. E as pessoas leigas, infelizmente, não têm esse conhecimento. Elas não têm. E elas precisam acreditar. Então, elas vão acreditar naquele médico do Fantástico, elas vão acreditar naquele biólogo que é o que eu chamo de arauto do apocalipse. Eles vão acreditar nessas figuras que estão em evidência, né? E, infelizmente, a gente que tem um espacinho pequenininho e que ainda assim é massacrado pelos provedores de mídias sociais, porque eles não querem que essas informações se disseminem, então a gente não consegue atingir a maioria das pessoas, né? Então a gente depende do boca a boca, depende daquilo que muita gente me fala, cara, lá na minha casa começa a discussão e fala, não, mas eu estava vendo lá no canal do Caio, lá estava vendo numa live dele, e ele falou tal coisa. Então vamos ver se não é verdade isso. Aí as pessoas também começaram a procurar as informações baseadas nas postagens, baseadas nas lives de quinta, né? Que é onde a gente consegue chegar em alguns para que a informação seja disseminada por essas pessoas também. Porque não basta o Caio falar, precisa a Luciana ajudar, precisa a Carol ajudar, precisa o Tiago ajudar, todo mundo precisa ajudar a disseminar aquilo. Senão a mentira vem e toma conta, porque é uma massa de mentiras extremamente pesada e é impossível quase concorrer com isso, né? Esmagador, complicado, né? O momento, bem complicado. Mas não dá para desistir, né? Jogar a toalha jamais. Vocês nunca vão me ver jogando a toalha. Pode confiar em mim. Por isso que você está aqui com a gente. Ver jogando a toalha. Nunca vou jogar a toalha. Nunca joguei, nunca vou jogar. É isso. Caio, bom, você é esse profissional diferenciado, né, que a gente está vendo e que acaba representando uma minoria nas análises clínicas. Essa minoria, eu digo no sentido assim, de ter o privilégio de transitar entre a bancada laboratorial e a pesquisa.
né? Porque são duas áreas que exigem muito, a gente sabe que não é fácil o dia a dia laboratorial, para a gente depois ter um tempo e se dedicar à pesquisa. Então, são poucos, né, que fazem esse processo. E também não é fácil, né, fazer pesquisa no Brasil, não tem sido fácil, né? A gente tem uma escassez de recursos, a gente tem uma infraestrutura defasada, e somado a isso, a gente vem observando um movimento que vem ocorrendo no Brasil, que é chamado de fuga de cérebros, né? Também chamado por alguns pesquisadores como diáspora dos intelectuais. Inclusive, em uma das nossas conversas, a Carol citou uma frase que eu achei muito interessante, que é: o Brasil tem exportado cérebros e importado commodities. Eu achei bem interessante e citei. Fato, então, diante, né? Não é? Diante desse cenário, como você define, né, a atual situação da ciência brasileira? Como é fazer pesquisa no Brasil? Olha, a minha experiência com pesquisa, ela vem desde da academia, né? Eu fazia faculdade e eu trabalhava em projeto de pesquisa, chamava-se de iniciação científica, isso. Eram bolsas que eram, se não me falha a memória, 2/3 de um salário mínimo. Era o valor da bolsa que a gente recebia para acompanhar pesquisadores. A gente trabalhava com o pessoal que fazia especialização, pessoal que fazia mestrado, doutorado, preparava os experimentos, ajudava, ia lá sábado, domingo no laboratório para fazer monitoramento de leitura de cobaia, essas coisas todas, né? Camundongo, lidava com tudo isso e começou ali. Depois que eu fui para o laboratório clínico, primeiro eu fiquei um tempo afastado, depois fui para o Emílio Ribas, fui para os Estados Unidos, essa coisa toda, e voltou a despertar um pouco essa coisa de pesquisar. Eu sempre chamo os meus estagiários, os meus colaboradores no laboratório, me refiro aqui a estagiários de farmácia, de medicina, biologia, e aos colaboradores que lá já estão, né? E quando eles me perguntam assim, putz, eu preciso fazer um TCC, tem alguma sugestão? Então, há um momento em que eu pego a pessoa pela mão, literalmente, e falo, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Tá vendo isso aqui? Mostro a área técnica do laboratório. Aí eu falo, o que você vê aqui? O que você está vendo aí? Eu vejo o laboratório. Tá, mas o que mais você vê? Eu vejo os equipamentos do laboratório. O que mais você vê, além disso? Eu vejo os colegas trabalhando, os bioquímicos, biomédicos trabalhando, tal, fazendo os exames. O que mais? As amostras clínicas. Aí eu digo, não. Se você pegar aquele equipamento ali, o software dele, e você fizer um filtro, você vai conseguir fazer um trabalho que vai mostrar qual é o perfil da glicemia das pessoas de 50, 70 anos da cidade de Lages dos últimos 4 anos. Se você pegar aquele outro equipamento ali, você vai conseguir puxar a informação e ver quantas anemias tiveram no ano de 2021, 2020, qual foi o perfil dessas anemias, o tipo dessas anemias, se era ferropênica, se era talassemia, se era não sei o quê, como é que estava o RDW, como é que estavam os índices hematinéticos. Se você for para aquele outro setor, eu vou mostrando para eles que ciências também se faz dentro do laboratório. Você não precisa estar na universidade, você não precisa estar... E até porque nós que estamos na ponta de cá da linha, nós que estamos... eu gosto muito de brincar com isso, a gente que rala a barriga na bancada, tem aquela faixinha amarela no jaleco já de tanto ficar esfregando ali, trabalhando, a gente que está nessa ponta, a gente tem um papel que é o papel de justificar o pesquisador. Porque se a gente não aplicar o que ele descobre, o que ele descobriu é só uma descoberta, né? Então, a gente tem feito isso. A Covid-19 ela é um poço de pesquisa e é um poço de aplicabilidade de resultados de pesquisa. Vou dar alguns exemplos para vocês, rapidamente. Quando começou a pandemia, ninguém sabia o que era nada. A pandemia começou a andar e a gente começou a fazer IgM para fazer diagnóstico de Covid. Viu que estava errado. Por quê? Porque houve experimentos que mostraram blá, blá, blá. Depois a gente descobriu, isso através de acompanhamento, e que depois, vocês devem lembrar também, eu fiz uma live sobre isso, pouco tempo depois saíram alguns estudos mostrando isso, que o laboratório podia ser importante no prognóstico da doença. E se você pegar um paciente na apresentação que tem uma proteína C reativa elevada, que tem um dedímero acima de 1.500, que tem uma leucopenia com menos de 800 leucócitos por milímetro cúbico, se você observar esses fatores,
você pode predizer ao médico uma possibilidade de uma tempestade de citocina e de uma evolução ruim com desfecho ruim. E isso tudo é fazer o quê? Aplicar e fazer ciência, porque se o que a gente estava fazendo, se o que a gente estava orientando para a classe médica se transforma num fato científico, se transforma numa publicação, e se essa publicação repercute, reverbera, e a gente começa a conversar com colegas da Espanha, com colegas da Itália, com colegas da África, com colegas americanos, canadenses, e eles também observam a mesma coisa, você vai construindo uma evidência científica, né? Então, nós no laboratório fazemos ciência o tempo inteiro e aplicamos a ciência o tempo todo. E isso é importante que os colegas observem isso. Você não precisa de um paper da Nova Zelândia para dizer para você a prevalência do colesterol elevado. Não, você pode fazer isso na tua comunidade. Porque se você tem um laboratório que faz, por exemplo, 1.000 análises de colesterol por mês, você já tem uma N de 1.000. Olha isso. Aí você vai filtrando. Não, mas eu não quero todo mundo, eu quero trabalhar só com colesterol em mulheres. Então, beleza, filtrou. Então não é mais 1.000, são 500. Ah, mas eu quero trabalhar com mulheres acima de 45 anos. Então são 200. Mas são 200 em um ano, faz a conta, vai dar 2.400 mulheres que você está acompanhando, você vai publicar um trabalho. Então isso pode transformar o setor, pode transformar a medicina da tua comunidade, porque, claro, valores de referência são sugeridos pelo fabricante, mas a gente pode desenvolver valores de referência locais, né? Baseados aí em uma série de recomendações e orientações que já existem na literatura, né? Então eu vejo assim, a ciência como ciência está muito mal no Brasil, né? As universidades públicas estão muito sucateadas, e agora, com esse ano de pandemia, estão voltando aos poucos às aulas. Eu acho que isso prejudicou demais os alunos, né? E a pesquisa, eu imagino que esteja parada. Agora houve um corte gigantesco, né, na verba de pesquisa de novo. E, claro, talvez porque o governo tenha que priorizar para outras coisas, né? Mas, de qualquer maneira, se não é a iniciativa privada também entrar nesse campo, a gente não vai ter muito futuro, não. Você pode observar os Estados Unidos. Estados Unidos, da década de 80 para cá, a pesquisa ela é patrocinada. Claro, tem o interesse da indústria farmacêutica, mas quando que não tem? Quem é que faz uma descoberta e não quer vender a patente para a indústria farmacêutica? Então, você já parte do princípio usando como se um projeto de pesquisa acadêmico fosse uma startup e que uma indústria farmacêutica seja uma aceleradora e que o processo vai andar somente se entrar esse dinheiro, se tiver equipamento, se tiver laboratório, se tiver insumo, se tiver uma linha de pesquisa legal. Isso tudo precisa de dinheiro, precisa de investimento. Por isso, os nossos colegas estão indo embora. Eles estão indo pesquisar lá fora, eles estão levando as descobertas deles lá para fora. E a gente está importando o quê? Está importando luva, máscara, teste rápido, todas essas porcarias. E está exportando mentes brilhantes que poderiam estar aqui produzindo ciência para a gente. Isso é um trabalho agora, eu estou apontando com a mão aqui como se o cara estivesse aqui do lado, né? Mas é viagem minha. Saiu um estudo agora, uma publicação agora, com a premiação de um menino de Lages, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que criou um teste de ELISA anti-RBD sozinho. Quer dizer, hoje esse garoto já tem expertise, know-how, para desenvolver ELISA porque ele quiser, porque ele já conseguiu padronizar o método, ele já conseguiu um bom resultado. Então, a pesquisa acontece, mas a gente precisa muito desse investimento, precisa dessa questão do público-privado ficar mais clara para poder desenvolver e a gente não perder mais esse pessoal para fora, né? Mas essas pesquisas dentro do laboratório também são importantes, viu? São muito importantes. Ótima. A gente acaba achando... Opa, é uma forma de devolver informação, né, Caio, para a sua cidade, para a sua comunidade, o que está acontecendo, né? É uma forma a gente fez muito isso, Carol. A gente fez muito isso durante a pandemia. A gente pegava pessoas que estavam lá com Covid e não tinham condição nenhuma de pagar exame, falava, não, traz que nós vamos fazer.
O médico mandava sem requisição, sem nada. Chegava o cara lá de bicicleta com Covid para fazer exame, né? E a gente fazia os exames, ajudou. E isso, o Brasil precisa disso de novo. Nós precisamos de novo dar as mãos, porque o brasileiro é um povo extremamente solidário, mas, de repente, nesse período não foi tão solidário, né? E a gente está aí, está à disposição para tocar o barco, fazer o barco andar. Isso aí, Caio. Caio, a gente falando aqui de ciência, para os estudantes, né, para a galera que está aí iniciando nesse meio, a gente falou aqui de laboratório, então para a galera que está nesse meio aí, os estudantes, a gente queria dicas de fontes confiáveis de informação, você que está sempre postando artigos científicos, onde é que essa galera pode buscar aí bons artigos, quais sites, né, quais fontes você dá dicas aí para gente? Olha, assim, artigos, se o assunto é geral, se nós estamos falando só de Covid, se a gente está falando de, por exemplo, sou acadêmico, estou fazendo faculdade e eu quero ler uns artigos, eu quero começar a estudar, quero aprender a estudar. No Brasil, a gente tem a Revista Brasileira de Análises Clínicas, que é da SBAC, a gente tem o Jornal Brasileiro de Patologia Clínica da SBPC, e as sociedades científicas, em geral, elas têm também seus periódicos que algumas, inclusive, disponibilizam de forma gratuita na internet. Para muitas pessoas não sabem disso, mas eu vou contar um segredo espetacular para vocês agora. Vocês sabiam que os acadêmicos de farmácia, biomedicina, os acadêmicos de cursos que são relacionados ao laboratório clínico, que estão no último ano de faculdade, podem se inscrever na SBAC, se tornarem sócios estudantes com anuidade gratuita e acessar todo o conteúdo do portal de sócios da SBAC? Ninguém sabe disso, mas existe isso. Existe isso. Né? Então, assim, eu quero assistir um curso. Mas para eu fazer o curso lá na SBAC eu tenho que ser sócio. Cara, você está no último ano de faculdade e se inscreva na SBAC, vire sócio. Depois que você se formar, aí, claro, você vai ter que pagar a anuidade, que é baratíssima, acho que são uns R$400 por ano, talvez um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, você tem acesso, por exemplo, está tendo lá a SBAC, como chama, que é o digital, esqueci o nome agora, mas são SBAC Digital, são palestras online que ficam lá disponibilizadas no portal de sócio, que um acadêmico de universidade pode acessar de forma gratuita, bastando ele se inscrever, né, na SBAC. Outro ponto importante. Se você não quer se restringir a isso, eu já sou formado e eu não quero só a revista SBAC, a revista da SBPC. Então, eu recomendo, primeiro, que a gente aprenda como pesquisar. Um dos portais mais legais que existem para você pesquisar é o Google Escolar, né? Aquele Google Escolar é muito legal, porque você tem absolutamente tudo que é publicado no mundo inteiro sobre tudo está ali. Então você vai filtrando. Eu quero ver, por exemplo, coloca assim, Escherichia coli, lungs infection, tarará. Aí vai aparecer artigos relacionados à pneumonia, doenças pulmonares por Escherichia coli. Aí você filtra por ano, você pode melhorar o filtro, você pode botar a palavra-chave. Então ele vai dizer, não, eu quero o diagnóstico laboratorial, eu quero eu quero o antibiograma, perfil de sensibilidade. Você vai filtrando. Aí você vai acessar os abstratos. Muitos deles já estão free. Por exemplo, a Sociedade Americana de Microbiologia, a ASM, no site dela, asm.org, tem a área de periódicos. Então você entra na área de periódicos e publicações, tem uma área de searching, você vai lá, coloca o tema que você quer e coloca até 2020. Por que até 2020? Porque os artigos do ano em questão são bloqueados para acesso a sócio. Mas tudo que foi publicado há mais de um ano é acesso livre. Você baixa PDF, então a microbiologia você já tem, o IFCC, o AACC, que são as associações americanas e a Federação Internacional de Clínica, tem um monte de artigos publicados lá disponíveis também para livre acesso sobre tudo relacionado ao laboratório clínico. E ainda temos um caminho que eu gosto muito, confesso aqui, que é um caminho de fazer a leitura juntamente com o aspecto clínico. Então, eu gosto muito, particularmente,
de periódicos de médicos. Daí eu pego o New England Journal of Medicine, por exemplo, pego lá uma descrição de caso clínico e acompanho o que o laboratório, onde o laboratório impactou, né? Para você começar a entender por que o médico pede aquele exame e o que ele verdadeiramente quer do teu laudo. Porque a gente acha que vai liberar um laudo gigantesco, o médico vai olhar tudo, vai valorizar tudo, e às vezes não. Às vezes ele quer uma informação das 30 que você colocou para ele, porque é aquilo que importa naquele momento para aquele paciente, né? Então, isso tudo são dicas que eu dou de como você pesquisar, de como você... E para a questão de análise crítica, para quem está começando é meio difícil, né? Então, eu acredito que procurar o N do artigo, da pesquisa, uma publicação com 22 casos, é pouco, mas uma publicação, como saiu recentemente, por exemplo, aquela publicação sobre a Coronavac, que foi feita no Chile, com 10 milhões de pessoas acompanhadas, é um N muito alto. Então, você vai observando esses detalhes, vê de onde é o time. É um artigo publicado pelo pessoal de Harvard, pelo pessoal de Yale, pelo pessoal da UCLA, pelo pessoal de Stanford, da Oxford, Cambridge, Universidade de Tóquio, USP, enfim, da onde vem o time que publicou. Isso também é importante, porque dificilmente profissionais, professores e pesquisadores que estão em grandes centros como esses, sérios e extremamente respeitados, vão publicar uma porcaria, porque não passa nem pelo comitê editorial da própria faculdade, da própria instituição, né? Então, são as dicas que eu dou para quem quer começar aí a pesquisar e também, claro, que se precisar de alguma ajuda, eu estou sempre à disposição, manda mensagem, eu adoro atender as pessoas. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo, né? Então, se precisar de alguma ajuda também, eu estou à disposição de vocês. Tá ótimo. Ótimo, Caio. A gente tem observado, né, muitas modificações também acontecendo no cenário das análises clínicas. E muitas delas representam grandes desafios que requerem mudanças e adaptações, algumas urgentes. E assim, dá para estimar como estará esse cenário num futuro bem próximo? Por exemplo, daqui uns 5 anos, o que esperar das análises? Deu uma picotada, desculpa, deu uma picotada, eu não percebi o final ali. Daqui a uns 5 anos esperar do quê? Vou voltar. Tá bom. Faz a pergunta inteira de novo, deu uma picotadinha. Temos observado muitas modificações, né, acontecendo no cenário das análises clínicas, e muitas delas representam grandes desafios, né, que requerem mudanças e adaptações, algumas até com certa urgência. E aí dá para estimar como estará esse cenário num futuro próximo, né, de aproximadamente 5 anos? O que esperar das análises clínicas nos próximos anos? Olha, essa é uma pergunta muito interessante mesmo, porque a pandemia ela transformou o laboratório, né? Transformou muito o laboratório. Eu lembro que eu já era profissional de laboratório no ápice da crista da onda da epidemia de AIDS, nos anos 80 e 90. Né? Então, eu acompanhei naquela época a evolução do laboratório decorrente da necessidade do desenvolvimento de métodos que fossem suficientemente sensíveis e suficientemente específicos para que o banco de sangue pudesse triar as bolsas para doação de sangue, para uso em hemoterapia, hemodinâmica e tal, né? Para os pacientes sem o risco de se contaminar com HIV. Porque aconteceu muito no começo. Os hemofílicos pegaram AIDS, né? Várias pessoas que receberam transfusão se contaminaram. E decorrente dessa necessidade, a indústria desenvolveu muito, a ciência desenvolveu muito o método, principalmente o ELISA, depois veio a quimioluminescência, a eletroquimioluminescência, o ELFA, que é um tipo de um método de ELISA por fluorescência. Então, você tem o desenvolvimento de métodos que se tornam melhores à medida em que o problema vai acontecendo. A pandemia trouxe uma realidade muito interessante, que é a observação de que vários laboratórios do país investiram em biologia molecular. Isso não acontecia antes. A biologia molecular se consolida como um método que pode ser utilizado por laboratórios de médio porte, por exemplo, né?
Há 10 anos atrás, eu jamais imaginaria que o meu laboratório, por exemplo, teria equipamento de PCR. E hoje tem. Então, a gente investiu baseado na necessidade, mas baseado também na questão da miniaturização do método, na questão da diminuição da necessidade de grandes espaços, de equipamentos de ciclagem, depois corria o PCR, fazia depois a revelação naqueles pulsed fields, né, que eram métodos mais manuais, mais artesanais, e que hoje um equipamento do tamanho de uma CPU de computador faz isso em 50 minutos, um diagnóstico de Covid-19, de SARS-CoV-2, por RT-PCR, em tempo real, com curva, com avaliação de cycle threshold, você tem uma ideia de carga viral, quer dizer, tudo isso acontece no equipamento do tamanho de uma CPU, né? E que realiza um exame em 50 minutos. E detalhe, se tiver positivo, ele vai diminuindo esse tempo, por isso o número de ciclos. Tem o meu RT-PCR, por exemplo, quando eu peguei Covid, e ao invés de 50 minutos, ficou pronto em 23 minutos. Né? Foi a maior carga viral da história do meu laboratório. Inacreditável. Foi a minha. Seu desespero. Né? Eu vendo aquilo, eu falei, meu, que horror, cara. Não, pois é. Falei, vocês estão mentindo, vocês escreveram isso aí. Não, é o resultado. Não. Né? Mas essa tendência, eu vejo muito assim. Deixa eu te explicar a questão do laboratório. Primeiro ponto. O que as pessoas buscam hoje? As pessoas buscam qualidade, confiabilidade, agilidade e custo baixo. Né? Então, é uma necessidade da maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe um novo conceito para o mercado de laboratório, que é valor. O valor ele é um conceito de percepção, ele não é um conceito de imposição. Você não consegue impor para a pessoa para que ela sinta o valor da tua empresa. Ela percebe o valor. Então, quando você coloca um preço no teu exame, se aquele paciente percebe o valor daquilo, ele paga. Né? Então, essa coisa de diagnóstico rápido com qualidade, mas com preço baixo, está mudando isso. Muita gente está optando por, não, eu vou pagar porque eu quero esse exame feito para hoje no laboratório da minha cidade. E ele paga. E não estou falando aqui em preço estratosférico, estou falando num valor agregado ao investimento, que eu falo para todo mundo. Você não tem noção que naquela sala tem um apartamento dentro dela. Né? Tem gente que não sabe quanto custa essa brincadeira de modernizar a tua técnica, a tua bancada. Então, quanto custa isso? Não importa para o cliente quanto custa. O cliente nem sabe como você faz isso. Mas o valor ele precisa perceber. Ele precisa perceber que você investiu por ele para que ele tivesse comodidade, para que ele tivesse esse resultado ágil, esse resultado confiável, e ele valoriza isso e ele paga o valor que você pede. Então, eu percebo muito isso, os laboratórios investindo em valor, em valorizar o laboratório na visão do paciente. Isso passa por um processo de jornada do paciente. Né? O paciente precisa perceber teu laboratório, ele precisa vivenciar todas as etapas dessa jornada, desde o momento em que ele está no consultório médico e recebe uma prescrição de exame, e ele descobre que ele vai ter que fazer exames, até o momento em que o médico recebeu o resultado dele, avaliou, confiou, tratou o paciente e ele melhorou. Então, essa jornada toda é o que tem, na minha opinião, de mais importante para os próximos anos no setor laboratorial. E, além disso, algo que eu gosto muito de chamar a atenção disso. Então, você tem uma preocupação enorme e dados de todos os tipos possíveis e imaginários que você queira agora no teu LIS, no teu software, que são relacionados à porta de entrada da tua empresa. Você sabe quantos pacientes entraram, quantos eram mulheres, quantos eram crianças, quantos eram particular, quantos eram Unimed, quantos eram outros convênios, quantos tinham tantos anos, tantos casados, solteiro, não. Mas você não sabe quantos pacientes você perdeu hoje. Você não sabe isso, né? Que é o chamado backdoor, né? Então, quantas pessoas estão saindo pela porta de trás? Então, medir isso é tão importante quanto saber quantos estão entrando.
Por que a pessoa saiu? Será que foi uma falha nossa? Será que foi uma coincidência? Porque eu já ouvi respostas as mais diversas. Eu já ouvi resposta como, não, a gente... Aí eu deixei de fazer exame aí porque abriu um laboratório na minha rua e agora ficou mais fácil. Então não é culpa nossa, né? Mas, ao mesmo tempo, já aconteceu de pessoas dizerem, não, tem um laboratório lá no meu bairro, lá na minha cidade, ou não sei o quê, mas eu quero fazer aqui, porque são pessoas que percebem valor. Então, esse trabalho de recolocar o laboratório, de repensar o laboratório, entender que o mercado está mudando, que vai ter outros locais fazendo teste rápido, dizendo que é exame, que é não sei o que lá, mas o laboratório precisa se recolocar e o laboratório precisa que a sociedade entenda a diferença entre fazer exame e fazer análises clínicas. Fazer teste é uma coisa. Teste se faz fora do laboratório. Fazer exame, qualquer laboratório faz. Mas fazer análises clínicas, são poucos os que fazem, né? Os que vão além do exame, os que vão além do laudo, que é o papel que a gente tem feito hoje. Liga para o médico, discute o caso. Não, manda o cara aqui. Cara, eu acrescentei fibrinogênio. Tal. Putz, e agora? Como é que a gente faz? Isso que nasceu com a pandemia, essa relação médico-laboratório, isso não pode acabar. Porque isso é que faz a diferença. Uma ótima oportunidade. Né? Uma ótima oportunidade de um recomeço, né? Exatamente. O que não dá mais é para ficar batendo a mão nas pernas e dizendo o SUS não pagou, o SUS paga pouco, 30 anos sem reajuste. Cara, pelo amor de Deus, agora que você entendeu que são 30 anos sem reajuste, que o SUS paga atrasado e que não sei o quê, então é o fim da picada, é o fim da linha, porque você já morreu e não entendeu ainda. Né? Já acabou o jogo. Cara. Game over. Ótimo. Né? É isso, Caio, perfeito. Caio, a gente tá indo agora para um momento aqui no podcast que a gente chama de happy hour, que a gente vai finalizando o nosso bate-papo aqui. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Infelizmente. É a melhor parte. Ai. Mas aqui, Caio, a gente quer entender um pouquinho de Caio Salvino além do Laboratório de Análises Clínicas. Caio Salvino por Caio Salvino. Maravilha, meio Marília Gabriela, assim. Meio Marília Gabriela, isso mesmo. A gente quer saber um hobby de Caio Salvino que te faz relaxar, se livrar do estresse do dia a dia, porque a gente trabalha muito, a gente precisa, né, Caio? Um hobby. Um hobby? Isso. Eu gosto muito de escutar jazz, adoro, e adoro tomar vinho, conhecer vinhos novos, degustar bons vinhos. Eu acho que o meu hobby hoje é esse, é ouvir música e degustar bons vinhos. Eu já gostei muito de carro, já tive carro de corrida, carro de arrancada, mas agora estou velho para isso e eu tenho miniaturas de carro de Fórmula 1. Sou fanático por Fórmula 1. Talvez eu seja o maior torcedor do Nelson Piquet da história do Brasil. Então eu gosto muito de automobilismo, como para assistir, para acompanhar. Vou esse ano para Interlagos ver Fórmula 1, porque vai ter a corrida no Brasil. Mas o meu hobby hoje mesmo é estudar vinho. Eu acho que estudar vinho e ouvir muito jazz. Eu adoro jazz e eu sou um estudioso mesmo. Eu conheço jazz desde a origem e conheço vários autores, cantores, compositores. Então, eu gosto bastante. Acho que esse é o... tem um outro hobby que eu adoro. Que esse eu acho que esse é o principal hoje, que é cozinhar para as minhas filhas, para a minha família. Eu adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Dá para fazer os três ao mesmo tempo, né? Cozinhar, ouvindo jazz e tomando vinho. Eu faço isso. Exatamente. Eu boto jazz e eu faço sempre a comida sempre ao vinho, né? A comida lá fazendo e eu tomando vinho enquanto faço a comida. Mas eu gosto muito disso. Eu gosto em festividades, tipo Natal, Ano Novo, Dia dos Pais. Então eu gosto de fazer a comida para as pessoas que eu amo. Isso adoro fazer isso. Adoro mesmo. Acho que é uma boa demonstração de amor, né? Com certeza. Comida é sempre muito relacionada ao afeto, né? Muito. Caio, e o livro? Tem alguma dica pra gente? Lembra de algum recente? Lembro de vários. Você gosta de ler? Com certeza gosta, né? Já está mais respondido. Já li pra cacete, mas atualmente eu estou lendo muito artigo científico, né? Mas, assim, eu gosto de ler muito. Eu adoro biografias.
Eu sou um fascinado por biografias. Tenho várias biografias na minha história, biografias de famosos, biografias de brasileiros, biografias de, por exemplo, de tenistas. Eu adoro jogo de tênis, né? Jogo tênis desde os 9 anos de idade. Então, eu adoro ler biografias sobre o Agassi, Sampras, Guga. Tem a biografia do Galvão Bueno, que eu adorei, um belo livro de uma experiência de vida maravilhosa e tal. Mas eu recentemente li um livro transformador na minha vida, que foi O Farmacêutico de Auschwitz. Esse é um livro que todo farmacêutico deveria ler, porque ele tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, a forma com que os nazistas usaram o campo de concentração de Auschwitz para o desenvolvimento da indústria farmacêutica, né? Todas as atrocidades que aconteceram dentro do campo de concentração. Eu, como tenho ascendência judaica, para mim eu tenho alguns parentes, né, que continuam, inclusive, seguindo a tradição judaica. A minha família não, mas eu tenho no sangue. Então, mexe muito comigo essa história, essa parte do Holocausto, né, e das atrocidades que aconteceram lá. Então, eu recomendo muito esse livro. E tem um outro livro que eu gosto muito de recomendar também, que se chama A Montanha e o Rio, porque ele trata de um romance que acontece na China durante a mudança de império para o Partido Comunista Chinês. É muito bom, o pano de fundo é a China. A gente consegue enxergar a China através da descrição do autor. Vale muito a pena, é um belo livro. Duas também. Dicas de ouro aí para a gente muito anotar. Bom. Muito bom. Caio, uma música? Uma música? Puxa uma vida. música. Difícil, né? Nossa! Olha, eu acho que eu vou ser repetitivo e vou dizer que a música que eu mais cantei na minha vida foi Solidão Que Nada, do Cazuza. Eu acho que é a música que mais tem a ver comigo, porque eu vivo na estrada e vivo por aí voando ou andando na estrada, então eu acho que viver é bom nas curvas da estrada, solidão que nada. Eu acho que esse é o meu lema. Eu acho que ele já até falou a frase, né, Lu? Isso! Gente, a nossa próxima pergunta era uma frase, mas eu acho que fica aí, né? A citação. Uma frase? Aí. Eu tenho uma frase que é a seguinte. Gosto muito dessa frase. Posso dizer duas? Claro. Uma que eu li recentemente, que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da humanidade, que foi dita por William Shakespeare, que diz mais ou menos assim: o inferno está vazio, os demônios estão todos por aqui, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, uma guerra espiritual muito grande, e a gente não tem compreensão para isso tudo, mas é uma certeza que eu tenho. E uma frase que eu adoro, que eu acho que tem muito a ver comigo, e aquele que não sabia ser a tarefa que lhe foi designada impossível de ser realizada, foi lá e fez, né? Ótimo. Exatamente. Eu acho que hoje a gente é capaz de tudo. Certo, também acho. Hoje é dia 15 de outubro, né? E é dia do professor. Então, eu gostaria de deixar uma frase aqui também. Quem ousa ensinar nunca deve cessar de aprender. Eu acho que tem tudo a ver com os professores e com você, né? Que mostrou para gente isso aí na pandemia. Somos eternos aprendizes. Eternos. Exatamente. Caio, eu queria agradecer a sua presença. Puxa, eu que queria. Aí eu vou fazer que... né? Tá bom a conversa. Espero encontrá-lo em breve nos congressos, espero que sejam presenciais, né? Para que a gente possa trocar. Nós vamos tietar o Caio, né, Carol? Vamos tietar o Caio, é isso mesmo. Agradeço muito a presença hoje. Que todos sigam o Caio em @CaioSalvini, @Papo de Jaleco. E sigam a OFAC nas redes sociais, no @OFAC Brasil. Muito obrigada, Bacana. Caio. Gente, olha, eu queria agradecer. Pode falar, não vou deixar, eu estou falando muito hoje. Em nome da OFAC, nós agradecemos e, para mim, eu tenho o Caio sempre assim como uma pessoa extremamente disponível. Ele nunca me negou uma informação, não para a pessoa Luciana, mas para todas as entidades que eu precisei da sua informação e assim como com todos, né? Sempre
como você se mostrou hoje, sempre disponível a ensinar. Eu acho isso fantástico e um grande exemplo. Muito obrigada. Obrigado. Queria dizer que eu me senti honrado por ter sido convidado por esse podcast e também por ser Dia dos Professores, e eu quero aqui deixar minha profunda homenagem a todos os colegas, todos os professores do jardim de infância até o pós-doutorado, que dedicam minutos que sejam do seu dia para ensinar alguém alguma coisa. E aí eu incluo minha mãe, a mãe de vocês, a vovó, que nos ensinaram tanto e que, né, de uma certa maneira, dentro das nossas casas também foram nossas professoras, né, nossos educadores. Então, obrigado. Realmente fiquei muito honrado com esse convite. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada, Caio.